6h27, vamos falar um pouquinho sobre aposentadoria, vamos mudar um pouquinho. Esse ano nós tivemos mudanças em relação à Previdência. A reforma da Previdência de 2019 mudou a idade mínima para a aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Importante para você que tem aí questões a verificar sobre aposentadoria. 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. A medida também estabeleceu uma regra de transição com alterações graduais. São 5 tipos de transição. E em 3 casos, há mudanças que entraram em vigor já a partir deste ano, ou seja, entram em vigor a partir deste ano. Vamos saber um pouquinho mais na reportagem especial. A reforma da Previdência de 2019 mudou a idade mínima para a aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. A medida também estabeleceu uma regra de transição com alterações graduais. São 5 tipos de transição e, em 3 casos, há mudanças que entraram em vigor já a partir deste ano. O contribuinte deve ficar atento à idade mínima, tempo de contribuição e as características do trabalho que exerce. Os requisitos para a aposentadoria mudam anualmente. As regras de transição foram criadas para amenizar o impacto da reforma nos trabalhadores que já estavam no mercado de trabalho e que podem optar pela forma mais vantajosa na hora de solicitar o benefício. Na regra que estabelece uma idade mínima progressiva, por exemplo, em 2022, a mulher conseguia se aposentar com 57 anos e 6 meses, e os homens com 62 anos e 6 meses. Em 2023, a idade mínima sobe para 58 anos para mulheres e 63 anos para os homens. A norma de pontos também tem mudanças. No ano passado, para se aposentar por esse tipo de transição, era preciso que a soma da idade com o tempo de contribuição fosse de 89 pontos para mulheres e 99 pontos para homens. Neste ano, a soma deverá ser de 90 e 100, respectivamente. Já na transição da aposentadoria por idade, que trazia mudanças apenas para mulheres, passa a valer a idade permanente de 62 anos. Em 2022, elas conseguiam se aposentar aos 61 anos e 6 meses. Para os segurados do INSS que cumpriram os requisitos da aposentadoria pelas regras de transição do ano passado, mas que ainda não fizeram o pedido, é possível se aposentar pelas normas de 2022. A idade mínima nessa regra de transição subirá 6 meses a cada ano, até chegar aos 62 anos para mulheres, em 2031, e 65 anos para homens, em 2027. As mulheres precisarão ter 58 anos de idade e 30 contribuições para se aposentar, e os homens 63 anos de idade e 30 de contribuições para requerer o benefício. O valor do benefício é calculado a partir da média de todos os salários de contribuição. É aplicada a regra de 60% do valor do benefício integral por 15 anos de contribuição para as mulheres e 20 anos para os homens, com alta de 2% por ano. O percentual poderá passar de 100% do salário médio de contribuição, limitado ao teto do INSS, hoje em R$ 7.087,22. Como explica o advogado especialista em orientação previdenciária, Márcio Coelho. Temos agora uma inovação, que é a aposentadoria por pontos, isto é, somando-se o tempo de contribuição e a idade, sendo então concedida a aposentadoria em função do total destes pontos. Regra por pontuação. Neste caso, a idade somada ao tempo de contribuição dá uma pontuação ao trabalhador. O mínimo necessário vai para 90 pontos para as mulheres e 100 pontos para os homens. Também é preciso cumprir o tempo mínimo de contribuição, estabelecido em 35 anos para os homens e 30 para as mulheres. A pontuação sobe 1 ponto a cada ano, até chegar a 100 pontos para mulheres em 2033 e 105 pontos para homens em 2028. Lembrando que na soma do tempo de contribuição com a idade é levado em consideração ano, mês e dia. Esta é a regra que atinge o maior número de trabalhadores
Em geral, beneficia os que começaram a trabalhar mais cedo. O valor do benefício é calculado a partir da média de todos os salários de contribuição. É aplicada a regra de 60% do valor do benefício integral por 15 anos de contribuição para as mulheres e 20 anos para os homens, com alta de 2% por ano. O percentual poderá passar de 100% do salário médio de contribuição, limitado ao teto do INSS, hoje em R$ 7.087,22. Como explica o advogado especialista em orientação previdenciária, Márcio Coelho. Este ano são necessários 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem, para conseguir esse tipo de aposentadoria. Mas, atenção, o sistema de pontos será aplicado somente para aqueles que tenham completado 32 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Além disto, a mulher deverá ter uma idade mínima de 58 anos e o homem de 63 anos. A aposentadoria por pedágio é aqui uma outra modalidade de aposentadorias, vinda com a reforma da Previdência. Temos, então, a aposentadoria em razão de pedágio. O que é o pedágio? Nós temos dois tipos de pedágios, pedágio de 50%, pedágio de 100%. O pedágio de 50% é o seguinte: quem estava há 2 anos ou menos para se aposentar quando da reforma da Previdência, ocorrida no ano de 2019, deverá pagar um acréscimo de 50% das prestações restantes naquele momento. Pedágio de 100%. Para aqueles que na época da reforma da Previdência contavam com 57 anos de idade, se mulher, ou 60 se homem, deverão contribuir com o dobro das prestações que faltavam para ser aposentados. O que não muda? Das 5 regras de transição, em 2 não há mudanças. São elas o pedágio de 50% e o de 10%. Pedágio de 50%. Mulher, se contribuiu por ao menos 28 anos quando a reforma entrou em vigor, pode cumprir um pedágio de 50% do tempo que faltava para chegar aos 30 anos de contribuição e se aposentar. Não há idade mínima. Homem, se contribuiu por ao menos 33 anos quando a reforma entrou em vigor, pode cumprir um pedágio de 50% do tempo que faltava para chegar aos 35 anos de contribuição e se aposentar. Não há idade mínima. Exemplo, caso faltavam apenas 2 anos para chegar aos 30 de contribuição, mulheres, ou 35, homens, terá que contribuir por 3 anos no total. Nessa regra, a aplicação do fator previdenciário, índice que reduz o benefício de quem se aposenta cedo. Pedágio de 100%. Mulher, pode se aposentar a partir dos 57 anos, mas precisa cumprir um pedágio de 100% do tempo que faltava para chegar aos 30 anos de contribuição, quando a reforma entrou em vigor. Homem, pode se aposentar a partir dos 60 anos, mas precisa cumprir um pedágio de 100% do tempo que faltava para chegar aos 35 anos de contribuição, quando a reforma entrou em vigor, em novembro de 2019. Exemplo, caso também faltavam 2 anos para chegar aos 30 anos de contribuição, mulheres ou 35 homens, terá que contribuir por 4 anos no total. Nessa regra, não há aplicação do fator previdenciário. Além disso, o sistema de cálculo do valor das aposentadorias também teve consideráveis mudanças que oportunamente nós poderemos conversar a respeito. Para os profissionais do ensino básico, a regra de aposentadoria sempre foi diferente. Desta vez, além do tempo de contribuição ser reduzido em 5 anos, a pontuação também cai 5 pontos. Essa pontuação também é progressiva, em 1 ponto em cada ano. Em 2023, aumenta para 85 mulheres e 95 homens. Lembrando que essa regra diferenciada só vale para professores que foram ou são educadores do ensino básico por no mínimo 25 anos de tempo, mulher, e 30 anos, homem. Como fazer o pedido? O segurado poderá agendar para fazer o requerimento da aposentadoria na Central de Atendimento do INSS. Telefone
135, por meio do aplicativo ou do site Meu INSS, usando a senha do gov.br, além das exigências da Previdência Social, tanto no site ou aplicativo. É possível simular se o segurado se enquadra nas regras de transição e o valor que receberia. Edição de áudio, produção e apresentação, Eduardo Cardoso.